Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem que vos fala é o Anatomista e vocês estão no canal Anatomista Literário. Ah, vocês viram a foca aqui? Foca sensual aqui. E hoje, galera, vamos fazer o seguinte. Temos aqueles livros que são uma tora de tão grandes que são. Você praticamente gasta um eucalipto inteiro só para fazer as páginas desse livro, que são os calhamaços. Eu considero, por particularidade, calhamaços acima de 700, 750 páginas. Porém, tem gente que considera 500 e outras pessoas consideram 400 páginas. Até 300, né? Vamos botar assim. Mas hoje estou para mostrar não só apenas calhamaços, mas sim os maiores calhamaços da minha coleção atualmente. E é muito calhamaço. No caso, só pela restrição de 700 para mais, tem um monte de livro aqui. Porém, eu vou trazer os 5 maiores calhamaços da minha coleção. Eu estou fazendo 10, mas é 5. Os 5 maiores calhamaços da minha coleção. E 2 que são próximos aos 5 aqui, porém não entram no top 5, né? E eu vou começar justamente por esses 2. Pera aí. Ah, achei. Em sétimo lugar, como o primeiro livro do Clube de Literatura... Nossa, minha comunicação foi com Deus, né? Como o primeiro livro do Clube de Literatura Clássica, que é Os Irmãos Karamazov, que aconteceu na entrega ter alguns problemas técnicos, né? Que eles mandaram bem amassado mesmo. E para quem conhece o clube, eles têm uma caixa muito reforçada. Ou seja, isso aqui foi na hora de colocar dentro da caixa. Ou seja, bem falta de cuidado, mas como eu já estava esperando, esse negócio estava fora de ar por muito tempo, né? O pessoal do clube demorou a trazer ele de volta, né? Ele acabou sendo... Enfim, eu fiquei aqui... Tô me acostumando aqui. Meu toque me deixa doido com esse tipo de falha, né? Do transporte. A Amazon é pior ainda. Dependendo do caso... Nossa, Deus. Depois, se eu aparecer aí, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Um dos próximos aqui, eu vou falar o que aconteceu. Que a Amazon deu uma bobeira lascada. Enfim, foi bobagem, né? Mas me tira do sério esse tipo de coisa aqui. Enfim, esse aqui é o calhamaço. Para vocês terem uma noção, dá quase 3 dedos enfim, 2 dedos meus tem 3 centímetros, ou seja, dá uns 4,5 mais ou menos aqui. Quase 4,5, deve ser uns 4 centímetros de espessura, né? E tá aqui. Ele possui 861 páginas. É muita coisa, porém esse aqui é o 7º lugar apenas. Ou seja, tem muito maiores vindos a partir desse aqui. Então, inclusive eu acho essa edição linda pra caramba. Tem as artes aqui por dentro que, meu pai amado, é uma coisa de doido. Aqui, ó, olha que doideira. Essa aqui também. Peraí. Essa assim também, ó. Tem as artes do clube que, tanto por fora quanto por dentro, são muito boas, né? Então, vamos para o 6º lugar, que é o Paraíso Perdido, de John Milton. Esse calhamacinho aqui é meio uma trapaça, porque ele não é exatamente a quantidade de páginas que ele fala, né? Porque essa edição aqui, na verdade, é uma edição, inclusive as artes lindíssimas aqui dentro da editora 34, né? Porque ele é uma versão bilíngue do... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Isso aqui é uma versão bilíngue do Paraíso Perdido, de John Milton. Então, Clube de Literatura Clássica... Misericórdia. O anterior foi do clube, né? Como eu disse. E esse aqui é da editora 34. Esse aqui, nada menos, possui 893 páginas brutas, contando até a última página numerada, e líquidas são 877, onde tem o final da história de fato. O clube não tem muito essas páginas extras pós o término do livro não, mas esse aqui tem. Então
Simplesmente 893 páginas brutas e 877 líquidas. Então, esse aqui fica em sexto lugar. Lá aí, tá doido. Esse aqui fica em sexto lugar. E vamos pro próximo. Edição bilíngue, tradução pós-fácil, notas de Daniel Jonas, apresentação Harry Bloom e ilustrações de Gustave Doré. Esse aí. E vamos pro próximo, que é o quinto lugar com o Clube de Literatura Clássica de novo. E é simplesmente um dos maiores livros individuais que o clube tem, sem contar, claro, que vem em 2 volumes, enfim, Os Miseráveis e o... Mas a minha coleção é maior, então isso que importa. É um baita de um calhamaço, uma porta, uma tora mesmo, sabe? E é muito bonito essa edição aqui. Ao contrário da outra, veio impecável a capa. Olha, fica até reluzente o negócio. Muito bonito mesmo. E tem essas ilustrações, tanto no finalzinho, quanto no início do livro. Essa aqui é a parte de dentro, tá vendo? Isso aqui nada mais que tem quase 4 dedos inteiros, né? O outro era só 3, esse aqui tem 4 mesmo. E a história bruta desse aqui sendo 4. Ou seja, não é bilíngue para dar uma ajudada. E, enfim, mesmo com a capa, nossa, é muita coisa. É muita coisa. E esse aqui nada mais, nada menos tem, como, enfim, a última página numerada é o fim da história, tem 1183 páginas. O Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas, pelo Clube de Literatura Clássica. É simplesmente uma tora gigantesca, muito thick, né? Como diriam os americanos e ingleses, thick. E tem um fitilho aqui que ele tá na posição de entrega ainda, que eu não peguei ele ainda. Vai tanto o Irmãos Karamazov, o John Milton e a maioria dali só tem um desses calhamaços que eu já li, né? Que vai aparecer em terceiro lugar. Vamos vê-lo daqui a pouco, né? Então é isso, Conde de Monte Cristo. E o próximo lugar é o quarto lugar, que seria A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Nossa, é complicado de falar o nome dessa mulher, mas tá aqui, quem quiser dar uma olhada na outra parte. Revolta de Atlas, que eu também não li. Eu pretendo ler ele no meio do ano, mais ou menos. E enfim, o segundo lugar eu pretendo ler também, meio de ano. Enfim, é isso aí. A Revolta de Atlas, que é um baita de um calhamaço, possui quase a mesma coisa, é molinho, né? Fica assim, ó. Porque é um livro único, né? Ele vem em uma outra edição dividida em 3 partes, mas mesmo se fosse essa edição de 3 volumes, eu consideraria um livro só, o que vai... Enfim, vocês vão ver futuramente o que isso vai emplacar, né? Mas, tá aí, A Revolta de Atlas. Enfim, é capa mole, eu gostaria de uma dura, mas só que tava... Eu não lembro se tava cara a capa dura, ou se era a única que tinha esse volume único aqui. Mas isso aí, A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. E com isso, vamos para o próximo livro, que é O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li, inclusive é o único lido dessa lista de calhamaços até agora. E, rapaz, foi uma aventura e tanto. Eu sinto muito que ele dá uma enrolada de vez em quando. Cara, a quantidade exagerada de capítulos desse negócio aqui é... Enfim, é um livro calhamaçaço, né? Grande, gigante, mastodôntico. E esse aqui tem a mesma coisa do Paraíso Perdido, que tem páginas extras, né? Páginas além do considerado. Eu sempre vou considerar para colocação as últimas páginas mesmo, escritas. Mas só que aí tem aqueles adendos que, enfim, eles terminam antes. Mas é isso aí. Tem várias ilustrações aqui no meio também. Só que ele é bem soft, né? O local das ilustrações não dá para saber direito. Aqui, ó, achei uma. Mas não dá para diferenciar tanto aqui na lateral do livro. Esse aqui foi o primeiro que eu li do Brandon Sanderson, como eu disse, né? Que é o livro 1 do Relato da Guerra das Tempestades. E ele possui nada mais... Editora Trama. O anterior da Editora Arqueiro. Peraí, aqui. O anterior é da Editora Arqueiro. E esse aqui nada mais, nada menos, possui
1.238 páginas brutas. Sendo que as líquidas não... Epa! As líquidas não perdem muito para isso não, que é apenas 7 páginas a menos, ou seja, 1.231. Editora Trama deu um trabalhinho para ler, tá? Mas eu consegui ler esse trem aqui, como estava nas férias, em 2 semanas, lendo direto, todo dia. Meu Deus do céu, não sei como é que eu fiquei doido, como é que eu não fiquei doido nesse trem aqui, mas tá aí. Esse aqui eu tava fazendo uma marcação meio diferenciada, né? Que até eu não faço mais isso de marcar em uma cor diferente. E é isso, esse aqui é o 3º lugar. E o próximo não poderia ser senão o 2º lugar, né? Porque depois do 3º vem o 2º lugar, que é Palavras de Radiância, que é a continuação que eu comprei logo após de eu terminar O Caminho dos Reis, né? E achei muito interessante a história e tá aí para a continuação para eu ler no meio do ano, né? Que esse aqui que eu tinha falado, que o 2º lugar. Enfim, eu vou continuar lendo, né? Para ver onde que vai parar essa história. E... eu esqueci de falar, cara. Esqueci de falar, peraí. Eu esqueci de falar desse aqui... Que é isso aqui, ó, o problema que eu tinha... Que veio da entrega da Amazon, tá vendo? Peraí, vou até aproximar. Porque, olha isso aqui, cara. Deu um risco, é um black meio piano. E deu um riscaço de fora a fora da minha... Da edição, cara. Eu fiquei muito bolado com isso. Ai, fiquei bolado. Mas eu fiquei muito bravo com isso, cara. Não é possível um trem desse, cara. Então, assim, podia riscar tudo quanto é lugar, mas riscar logo num preto bem reluzente pra você ver, assim, quando bater a luz, ver aquele riscado de todo tamanho. Mas é isso aí. Voltando, esse aqui, Palavra de Radiância, tem nada mais, nada menos que 1.320 páginas brutas e 1.312 que são as líquidas, né? Onde que acaba, de fato, a história. E tem 4 dedos inteiros, né? Então, temos aqui o Palavra de Radiância, Words of Radiance, que é o livro 2 do relato da Guerra das Tempestades. Desculpa se vocês estão ouvindo alguma moto aqui, porque tem vigia passando na rua. Então, vamos para o próximo livro, que é o nosso primeiro lugar, que é... Peraí, eu falei que é 2 vezes, mas... Vamos para o próximo livro, que é o primeiro lugar, sendo o Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Inclusive, por causa daquela condição dos 3 livros, né, poderem contar como um, esse aqui foi planejado inicialmente por Tolkien ser um volume único, né, ser O Senhor dos Anéis e unicamente isso. Porém, como acho que teve algum problema financeiro na época, alguma coisa assim, ou como era, enfim, um negócio muito grande para o padrão que era da época, né? Ele acabou sendo dividido em 3 partes, que seriam as clássicas, né? The Fellowship of the Ring, The Two Towers e o The Return of the King, que seria a Sociedade do Anel, as duas torres e o Retorno do Rei. Esses 3 aqui compõem a trilogia, porém são considerados um volume único. E ele tem um adendo especial ainda assim, porque ele com certeza tem o maior número de páginas, porque a última escrita, inclusive, está numerada de um jeito bem específico, né? Porque ele continua, o número 1 tá aqui e vai passando até a última página, que aparece aqui, ó. Não conta... Aqui dá pra ver, ó. 1.400, sendo que isso aqui com certeza não tem 1.400 páginas, né? Aí ele conta do primeiro até o último, porque eles são considerados um único livro. Então, aqui temos J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings. Esse aqui vai ser um dos livros que eu vou ler em inglês, né? Porque eu queria, enfim... Eu vou começar a ler em inglês, começando por um Machado de Assis em inglês, como diria uma pessoa que eu conversei e falei essa ideia doida pra ela, né? Então... Rapaz, cachorrada lascada aqui. Então, esse aqui seria considerado um volume único, né? E ele tem 1.439 páginas. Esse aqui é a editora, a Clarion Books. Clarion Books, eu não conheço muito bem, então... Enfim, esse aqui é a Clarion Books.
E se fosse considerar as páginas líquidas somente, a palavras de radiância ganharia, com certeza. Mas, por quê? Porque esse aqui, páginas líquidas, tem 1285 e palavras de radiância tem 1312 de líquidas. Então, ele seria considerado o número 1, porém, como os apêndices são considerados tanto parte de Senhor dos Anéis quanto a história em si, ele foi incluído e, enfim, até a última página. Então, eu considerei mais a questão das páginas totais do que as páginas, porque é a única que diferenciaria, né? Então, as páginas brutas foram um critério de escolha. Ih, caramba, de novo, outra propaganda, gente. Ou começou a propaganda, nem vi. Mas isso aí, foram consideradas páginas brutas e deu nisso aqui. Então, O Senhor dos Anéis, ou The Lord of the Rings, by J.R.R. Tolkien, foram o ganhador dessa disputa de calhamaços. Perdão pelo meu português é ótimo, imagina o meu inglês. E é isso aqui. E aqui temos o top 5 de livros. Os outros lá não coube muito bem. Eu poderia ter colocado aqui, porém, enfim, ia ser todo um trampo, né? Não teria a minha mobilidade das minhas mãos aqui para demonstrar para vocês. Mas aqui temos o quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar dos livros calhamaços da minha estante. Esses aqui são os maiores livros que eu tenho na minha estante. Sendo que apenas O Caminho dos Reis, o terceiro lugar, que eu acabei lendo de fato, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se eu não disse isso anteriormente, agora eu falo de novo. E se inscrevam no meu canal se vocês, enfim, curtirem, quiserem acompanhar mais o meu conteúdo. Deem um like, compartilhem o vídeo caso vocês queiram que outras pessoas que gostam desse ramo, desse nicho, conheçam meu canal também, né? Eu prometo que eu vou ter, não, prometer é complicado, mas eu vou entregar com mais frequência os vídeos. E temos algumas novidades, quem quiser dar uma olhada aqui, fazendo tipo uma espécie de blog, agora que terminou o vídeo, vocês podem conferir aqui, que serão as novidades, algumas novidades sobre a minha pessoa. E comentem, falando sobre as obras aqui, claro, sem dar spoilers, né, porque a maioria não li aqui, mas se vocês querem interagir um pouco mais com o livro, contar suas experiências lendo, alguma presepada ou algum livro vocês tenham, enfim, em interesse de ler. Se vocês quiserem dar sugestões de vídeos que eu posso trazer aqui para o canal, vocês são muito bem-vindos nos comentários também. E espero que vocês tenham uma boa vida, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Eu sou anatomista, mais conhecido como Henrique, e obrigado por tudo. Tchau!